Vamos linkar Supremo Tribunal Federal com MST. STF, MST. O que pode ter uma coisa a ver com outra? Vamos ler a notícia? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta segunda-feira os depoimentos marcados pela CPI que investiga o MST. A CPI ouviria o diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, Jaime Messias Silva, e o gerente executivo do mesmo órgão, José Rodrigo Marques Quaresma. O ministro afirmou que as comissões não podem ultrapassar seu limite de competência e invadir a área reservada às assembleias legislativas. A decisão causou revolta na oposição, que viu interferência descabida do judiciário nas investigações. O objetivo era apuração sobre possível financiamento do órgão alagoano às feiras agrárias dos sem terra. A CPI do MST decidiu, então, suspender todas as suas sessões até a semana que vem, quando o relatório final será apresentado. A desistência das sessões acontece em um contexto em que partidos do Centrão, como o PP, Republicanos e União Brasil, que inicialmente deram sustentação para os opositores do governo, decidiram trocar alguns integrantes para formar uma base mais confortável para o Planalto. Olha, eu queria passar uma informação aqui para vocês, para a gente poder comentar esse assunto com uma certa base, né? Então, vamos botar aqui. Esse aqui é o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas. Muito bem. O diretor ele contratou sem licitação, gastou aproximadamente 5 milhões e 600 mil reais. Vamos lá, vamos ver aqui. Está aqui, muito bem. Olha, está aqui a informação. O deputado federal, delegado Fábio Costa, informou que de 2015 a 2013, o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas pagou 5 milhões e 600 mil reais, valor arredondado, somente à empresa de Leilton Lopes Calheiros. Sempre a mesma empresa, apenas para o pagamento de ônibus para transporte de militantes. Então, esse Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas contratou essa empresa por 5 milhões e 600 mil reais e, através dele, financiou o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento de Luta pela Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos e outros movimentos. Dizem que, na verdade, isso é para dar apoio a eles. Mas, segundo as informações chegadas, os pagamentos eram feitos meses antes da movimentação, do transporte dessas pessoas para as invasões. Aí, a Assembleia Legislativa de Alagoas entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo, diz, não, se contratou os quase 6 milhões sem licitação, contratou com verba do Estado de Alagoas. Então, quem tem que investigar isso é a CPI da Assembleia. Mas eu pergunto, a CPI do MST está convocando o presidente desse instituto para apurar o pagamento feito sem licitação à empresa do senhor Calheiros ou ele está, na verdade, intimando para ouvir a respeito da movimentação de sem terras no estado de Alagoas? Você acha, Bruno Musa, que havia motivo para esta liminar proibindo a ida desses depoentes ao trabalho da CPI? Eu acho que realmente esse tema é outro delicado, que a gente falou aqui no começo quando começaram essas duas, que seriam as duas principais, ou são as duas principais CPIs, que a gente acreditava até, ou muitos da bancada aqui que compartilhou comigo, acreditava que a CPI do MST era que poderia dar mais resultado, aparecer mais, mostrar mais a verdade aí. Eu acho que tem muita coisa aí nesse meio, eu acho que tem muito dinheiro que precisaria ter transparência, em meio a uma alta de invasões de terras que a gente passou a ter depois de que esse novo governo tomou posse, né? Então, acho que se a gente realmente tivesse interesse, independente do lado, esquerda, direita ou centro, de fazer uma investigação muito mais profunda sobre esse MST, a gente provavelmente encontraria muito envolvimento político, com muito dinheiro público aí nesse meio. É uma situação que eu acho que valeria a pena aprofundar, independente de ser a favor ou ser contra. Eu acho que é um movimento, obviamente, que
passa por cima da lei, você passa por um dos pilares fundamentais para um bom funcionamento de um país e de uma economia para mim, que é o respeito inalienável à propriedade privada. Então, basicamente, eu acredito que esse movimento ele tem muita coisa para nos mostrar, mas eu, infelizmente, acho que vai esbarrar em algum teto de interesse político em não deixar todas as informações virem à tona. Já esbarrou, né? Carol Curimbaba, o Judiciário, mais uma vez, trombando com o Legislativo? Olha, eu vou ter dedos para fazer essa avaliação, porque onde eu consegui pesquisar foi justamente esse ponto que você levantou, Capês, que uma CPI da Câmara ali não poderia interferir em órgãos que respondem ao Estado. Então, teria que se abrir uma CPI no Estado, na Assembleia Legislativa de Alagoas, e aí vale uma cobrança para os deputados que são ali daquele Estado, para que eles pesquisassem em cima dessas pessoas. Essas pessoas têm que responder, então, para a Assembleia Legislativa de Alagoas. Foi isso que eu entendi, mas vale uma avaliação um pouco mais aprofundada. Agora, só para entender por que estavam chamando essas pessoas e por que chamaram tantas, porque é aquela história do follow the money, né? Siga o dinheiro. A CPI do MST justamente está querendo saber quem financia o movimento, né? Porque é um movimento que, sim, ele atua ali, tem as suas cooperativas, tem um certo rendimento, mas onde que vem um financiamento bruto mesmo para sustentar por tantos anos ali? Era isso que eles queriam. Essa CPI, como o Bruno já estava comentando, ela está sendo abafada. A entrada do Centrão, o governo mostrou sua força de negociação, ou negociata, mas negociação, colocando bastante integrantes do Centrão agora na CPI do MST para abafar. Ela já está acabando, infelizmente, em pizza, mas o bom é que ela levantou temas importantes, como o modus operandi do MST, falando sobre a reforma agrária. A partir do momento que é uma política pública, vai investimento do governo, vai custo do governo, se ela é de fato eficiente. Então, levantou vários pontos importantes, mas infelizmente o mecanismo, Capês, de Brasília está ganhando. Elaine Keller, que estamos em campanha para ir ao Supremo Tribunal Federal. Você daria essa liminar? Ministra, viu? Você daria essa liminar? Dessa daí? A liminar que o ministro Barroso deu, proibindo a oitiva. Trocadilhos, hein? Eu sou mulher casada direito. Tudo ela leva para esse lado, a malícia. Eu falei se você daria a liminar. O resto é por sua conta. Fala. Eu não sei, as pessoas às vezes não nos entendem aqui no programa, mas a gente tem uma questão ética profissional. E é muito difícil, como advogada, falar, porque a gente precisa ter acesso aos autos. Então, eu não sei o que tem nos autos que levaram o ministro Barroso a conceder. Inclusive, o próprio Kobayashi, no outro dia, eu falando aqui politicamente, sexta-feira, ele puxou para o direito e falou: acho estranho você, como advogada, não respeitar o direito constitucional ao silêncio. Então, vou repetir aqui. Falou mesmo e você ficou sem graça na hora. Falou, te deu uma paulada porque você ficou sem palavras. Não foi paulada, sabe por quê? Porque eu estava falando politicamente. Ele quis levar para o jurídico, mas tudo bem. Então, agora eu vou levar para o jurídico. Então, leva para o jurídico. Então, é o seguinte, existe o direito constitucional ao silêncio, então não sei se o ministro Barroso seguiu nessa linha. Agora, eu só queria... Não, é diferente. O direito constitucional ao silêncio não impede o dever de comparecer. Ele tem que comparecer. Ele não vai comparecer. Não, ele proibiu a oitiva. Ele deu a liminar para não ouvir. Então, ele deve ter usado outro... Não, o argumento era o argumento seguinte, que como se trata de um instituto estadual que pagou com verba estadual, esta investigação deveria estar restrita à Assembleia Legislativa de Alagoas. Isso. Agora, a CPI não queria investigar a destinação da verba ou a contratação sem licitação. Ela queria investigar o financiamento, quem está financiando esse transporte do Movimento Sem Terra. Era esse o objetivo. Sim, mas... Por isso que houve essa divergência. E foi a própria Assembleia de Alagoas, né? Foi a própria Assembleia de Alagoas que acionou o Supremo para barrar essa intervenção. Então, assim... Ou seja, se fizer alguma coisa em Alagoas, esquece, né? Exatamente. A Assembleia Legislativa... A Assembleia Legislativa de Alagoas quis preservar a sua competência. Ela alegou que a CPI do Congresso estava invadindo uma área dela. Sim. Agora, a CPI do Congresso diz, não estamos querendo investigar coisas estaduais, queremos investigar o financiamento do Movimento Sem Terra. Nós estamos investigando o Movimento Sem Terra em todo o país. Essa é a polêmica.
Entendi. Teria que ver os autos, mas eu entendo... Teria que ver os autos. Fala, Rica, você fala sua opinião. Tem que ver os autos, não quer comentar. Então não comenta. Não, é verdade, porque eu acho que talvez haja um conflito aí de competência, assim, quer dizer, há uma extrapolação de competência. Acho que a competência realmente não é... Fala, mas Rica, eu só queria falar mais uma coisa. A gente tá falando aí do MST, mas eu queria puxar uma lente aí para uma coisa. Você percebeu... o Republicanos aí, gente, o Partido Republicanos, ele começou fazendo oposição ao governo Lula, né? E aí agora você já vê o Partido Republicano negociando, a gente falou hoje aqui da reforma ministerial, foi a primeira pauta para quem perdeu o início do programa. Zucco é do Republicanos, é importante falar. Então, mas aí você vê ele já negocia, ele não, né? O Partido Republicano negociando ali a pasta do Ministério dos Esportes, por quê? Porque lá a gente tem verba que vem justamente da questão lá do jogo lá, né? Das apostas esportivas. E você já vê uma mudança de comportamento dentro da CPI do MST. E com risco de perder o Tarcísio, né? O Republicano está Exatamente. Então, gente, vamos falar um pouquinho dos partidos, né? Eu sempre chamo atenção aqui nesse programa, né? A gente fala muito, a gente fica focando muito em Lula e Bolsonaro. Esse não é o tema. Rica Mello, comenta o tema, faz favor. Falar rapidamente aqui sobre o tema e sobre a mesa. Você que está em casa, não sei se você percebe, nós não somos de times de futebol aqui, a gente não tem paixão sobre o que nós estamos discutindo sobre política, sobre economia, e muitas vezes, até o lado ideológico que a gente participa, que a gente é mais a favor, também faz coisas que não fazem sentido. Você não tem time de futebol? Você não torce para nenhum time? Eu torço time de futebol, sou um corintiano fanático, estive lá em 2012, naquela final do Japão. Você torce para qual time? Eu estava no Japão. Corinthians também. E você, Carol? Brasil, eu sou... Bom, não tá essa em cima do muro. E você, Elaine, qual time você torce? Flamengo. Flamengo. Então nós temos 3 corintianos e uma metida carioca aqui, flamenguista. Pode seguir, Ricardo. Metida não, querido. Então, como eu estava dizendo aqui, então a gente tem que entender que a nossa discussão tem que ser, de fato, em cima de fatos, de racionalidade. A gente quer um país melhor, a gente quer discutir e trazer esse tipo de informação e discussão para você, discutir com seus amigos, discutir com seus familiares, para a gente ter informações, para a gente conseguir ter um país mais educado, um país melhor, um país de crescimento. Vamos lá. Evidentemente, essa CPI aqui acabou, a CPI, a gente já sabe, ela foi completamente desidratada. Como que ela foi desidratada? Porque o governo, ao longo do tempo, como a gente está discutindo aqui, foi ganhando apoio dos partidos que tinham maior interesse em escarafunchar o que acontece no MST. Por que esses partidos queriam fazer isso? Porque o MST não é ligado a eles, é ligado ao Centrão, é ligado aos partidos mais de esquerda, então queriam pegar coisas ali estranhas ou financiamentos que não eram bacanas dentro do MST. Bom, eu, apesar de muitas vezes me alinhar com o que acontece com o governo, eu adoraria saber também o que acontece dentro do MST. Eu gostaria que aquele dinheiro que é colocado de maneira indevida, que vai ser usado para movimentar trabalhadores de um lado para o outro, ou vai ser pago lá numa eleição ou não, ou vai ser pago para alguém fazer uma manifestação. Isso, evidentemente, eu sou muito contra, adoraria entender mais sobre isso, gostaria de entender muitas coisas sobre o nosso país, mas os políticos não vão deixar. Essa CPI foi desidratada e eu acho que daqui a pouco o nosso amigo Capês vai passar para um próximo assunto.